Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Novato e galera, mais uma vez aqui para mostrar para vocês quais foram minhas leituras do mês passado, no caso mês de junho, e eu vou adiantar para vocês que essa daqui foi bastante, hein? Eu li bastante coisa no mês de junho, vou mostrar tudo certinho para vocês, é claro que um pouquinho mais rápido aqui, porque a maioria desses materiais eu já fiz resenha no canal, mas antes da gente falar sobre as minhas leituras de fato, já deixa seu like aqui, cara, não custa nada, vai demorar 2 segundos para você clicar aí. Se você estiver na TV, pega seu controle aí, clica rapidinho lá no curtir, só para ajudar esse vídeo a aparecer para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente está quase batendo a meta de 1000 inscritos. Eu falo isso todo vídeo, já faz uns 15 vídeos mais ou menos. Então chama todo mundo para se inscrever aqui, para a gente bater essa meta logo. E também ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Bom, vamos começar logo porque a gente tem muita coisa para falar e eu já quero começar mostrando para vocês um que era preconceito meu não ler nada do personagem, mas eu fiquei sabendo também que eu já peguei uma fase que é uma das mais aclamadas, que é o incrível Hulk Gritos Silenciosos, escrito por Peter David e desenhado por Dale Kenyon. Cara, que da hora que foi ler esse quadrinho. É assim, como eu falei pra vocês, eu tinha um preconceito com o personagem, eu não tinha lido nada do Hulk, porque eu achava que era um personagem que, pra mim, não tinha muito o que falar, não tinha muito o que mostrar sobre ele, porque, querendo ou não, o Hulk, você vê, é força bruta. Então, assim, eu tinha esse preconceito e, graças a Deus que eu tenho essa coleção da Salvate Capa Preta, que me fez ler isso daqui. Porque a proposta é fazer um vídeo por edição, vocês sabem que eu já falei isso. Inclusive tem uma playlist aí, eu vou deixar nos cards essa playlist para vocês acompanharem essa maratona que a gente está fazendo da coleção Capa Preta da Salvate. E Hulk Gritos Silenciosos vai tratar sobre umas questões muito pertinentes a respeito do personagem, principalmente da mente do Bruce Banner, e de como que ele lida com as várias personalidades. Aqui o Peter David traz de volta o Hulk cinza, que a gente sabe que na verdade ele foi um acidente de gráfica, né, lá atrás, e ele traz de volta esse Hulk cinza de um jeito diferente, como se fosse uma outra personalidade do Bruce Banner, e ele vai ter que lidar com isso ao longo do quadrinho, ao mesmo tempo que ele tenta reconquistar a Beth, sua ex-esposa agora, né? Ele tenta reconquistar ela e ainda tem que lidar com várias outras questões ali. Cara, é um quadrinho muito divertido. Tem o Doutor Estranho aqui, que traz uma coisa mais lúdica pro quadrinho. Tem aqui, para vocês terem uma noção, isso aqui é a mente do Bruce Banner, ó. Tem esse portão aqui que o Hulk verde está preso lá dentro, porque ele não quer mais deixar o Hulk sair. E, aliás, nem o Hulk, nem o Banner, nem o Hulk cinza quer deixar ele sair. E aí acaba que o vilão acaba se apoderando do corpo do Bruce Banner e aí se transforma nesse Hulk aqui, meio esquisitão, meio negativo. E, cara, é uma história divertida, cheia de ação. No final, ela pesa mais pro lado psicológico mesmo do personagem, então fica ali mais um drama e acaba se tornando uma história assim mais densa ainda, fica muito mais da hora. Tem participação aqui também dos Skrulls, do Super Skrull também, que ele é meio que um vilão aqui também, deixa eu pegar para vocês verem. Aparece o Coisa aqui também, deixa eu mostrar para vocês, ó. E sobre o desenho do Dale Kenyon, cara, não tem o que falar. O desenho dele perfeito, eu achei sensacional, não conhecia esse cara. As cenas de ações ele desenha muito bem. Os personagens, assim, têm características próprias mesmo. Não é aquele desenho que você vê e é todo mundo igual, tem uma característica igual em todo mundo. Não é desse jeito, igual o Romitinha, né? Mas, enfim. E, cara, por ter a participação dos Skrulls, tem uma parte que mostra vários outros personagens, dos Vingadores, dos X-Men. Então, assim, é um quadrinho muito da hora, vale muito a pena. Pra quem não conhece, se não me engano, saiu o ônibus, saiu o primeiro ônibus do Hulk, do Peter David, pela Panini, se não me engano foi o ano passado, mas já saiu o primeiro volume. Lá fora, se não me engano, são 5 volumes ou 6.
E aí eu não sei se a Panini vai continuar publicando, mas é uma fase incrível do personagem, vale muito a pena você correr atrás, beleza? Bom, o próximo da lista é mais um da Salvat capa preta, e dessa vez é um clássico daqueles, olha, mano, isso daqui explodiu minha cabeça. Wolverine Arma X. Cara, que quadrinho da hora. Eu falei isso daqui, eu fiz um review já, tá aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois que terminar esse vídeo. Eu já falei que eu achei esse quadrinho sensacional. É do Barry Windsor Smith, escrevendo e desenhando o personagem. E, cara, ele usa aqui a narrativa dos quadrinhos para transformar esse quadrinho num quadrinho de terror, daqueles terror psicológico, que parece que, assim, os quadros não conversam entre si, mas é proposital. As falas são todas falas jogadas, que dá aquela impressão que o personagem tá ali desacordado, mas ele tá ouvindo algumas coisas, sabe? Cara, muito da hora. As cores eu achei muito magnífico, porque elas são, assim, para causar impacto mesmo. Elas não são cores pensadas para ficar bonitinho no quadrinho. Não, elas são para te causar alguma coisa. Não só causar impacto, mas causar até uma certa agonia mesmo, sabe? Tipo, é para você olhar para isso daqui e falar, nossa, que trem colorido. E é justamente isso mesmo, é para te causar agonia, porque o Wolverine aqui dentro, ele tá em agonia. E tem uns quadros, eu falei isso no meu review também, tem uns quadros aqui que mereciam ir pra parede, tá ligado? Imprimir isso aqui no maior tamanho possível e ia moldurar e colocar na parede, porque, maluco, isso daqui foi sensacional. É basicamente, para quem não conhece a história, é basicamente a história de quando colocaram o adamantium dentro do Wolverine. É um experimento que fizeram para tornar ele uma arma mesmo, mas a intenção era controlar ele, né? O que com certeza não dá certo, porque a gente já sabe o futuro do personagem, mas os desdobramentos dessa tentativa é que são o da hora desse quadrinho. Bom, fica uma indicação daqui de Arma X, não vou me estender mais, como eu falei para vocês, foram muitas leituras, então bola pra frente. Cara, talvez agora eu vá falar para você do quadrinho que eu menos gostei do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Não significa que ele seja ruim, mas até o Ed Brubaker, nos extras, ele concorda comigo, que é Cena do Crime. Cara, esse quadrinho não é ruim. Ele não é ruim de forma alguma, mas dá a impressão, para você ter uma noção do que eu vou falar, ó, dá a impressão que o Ed Brubaker não tinha poder de síntese aqui. Olha o tanto de balões que tem nisso daqui. Ele mesmo fala nos extras, como eu falei para vocês, ele falou que ele ficou com dó do cara que estava desenhando. E, aliás, quem estava desenhando era o Michael Lark, é isso mesmo. E o Sean Phillips estava arte finalizando nesse caso aqui. E ele ficou com dó do Michael Lark porque o cara tinha que se virar para mostrar desenho no meio desse tanto de balão, sabe? E realmente é muito balão. A gente vai acompanhar a história aqui de um detetive que ele tem é um detetive particular e ele tem uma agência dele que chama Cena do Crime. Tem um escritório lá que chama Cena do Crime. E ele vai se envolver numa investigação a respeito de uma menina desaparecida e tal. Só que no meio do caminho vai acontecendo outras coisas e aí ele vai descobrindo certos segredos, começa a envolver coisa que do passado dele, a gente começa até... É uma história assim, que reverbera na história do personagem principal, apesar de não se tratar de uma história dele. Então, assim, tem questões mal resolvidas desse personagem que a gente vai vendo ao longo da história e elas vão se resolvendo conforme ele vai resolvendo o crime em si. A história é sensacional, sabe? Tipo, não tem o que falar. É uma história muito bem escrita, porém, é aquilo que eu falei, poder de síntese. Depois o Ed Brubaker aprendeu a fazer isso daqui, meu amigo, virou o cara. E até nos extras, como eu falei pra vocês, o Michael Lark, ele não estava satisfeito com a arte final dele, e aí ele falou pro Ed Brubaker. Foi aí que o Ed Brubaker teve a ideia de chamar o Sean Phillips pra arte finalizar, e ficou maravilhoso. Eu achei muito bonito a arte. Tem até uns extras aqui, ó, que mostra a arte do Michael Lark e depois a arte finalizada pelo Sean Phillips. Cara, é um quadrinho assim, se você é fã de Brubaker e quer pegar tudo, pega esse quadrinho, mas não é um quadrinho, como eu falei,
do melhor do Brubaker, tá? O próximo da lista agora é um que, porra, esse aqui eu já gostei demais. Pra mim virou o meu favorito dessa dupla, Ed Brubaker e Sean Phillips, que é Matar ou Morrer. Que quadrinho magnífico, meus amigos. Vou te falar, hein? Aqui a gente vai acompanhar a história do Dylan e de como ele se tornou um assassino de gente ruim, de criminosos. E ele julga criminosos, né? Vamos contar mais especificamente. Cara, acontece o seguinte. O Dylan tá passando por uma fase extremamente difícil da vida dele, extremamente bosta. A amiga dele, que ele é apaixonado, a melhor amiga dele, que ele é apaixonado por ela, ela tá namorando o cara que mora junto com ele, que divide o apartamento com ele, e aí, tipo, ele fica vendo os dois se beijando, fica vendo os dois de amores um com o outro, e, cara, ele sofre com isso, além dele tá sofrendo com várias outras coisas, e ele decide que ele vai dar um fim na própria vida. Acontece que ele tenta fazer isso e não consegue. Não consegue não porque ele fica com medo, não. Por causa que ele não consegue de fato. Ele pula de um lugar, ele sai batendo nos varal, um tanto de lugar, cai na neve e não morre. E aí, tipo, ele volta pra casa meio puto com isso e tal. E eis que surge um demônio e fala pra ele que quem evitou a morte dele foi esse demônio e que a partir de agora ele vai ter que matar uma pessoa pra ele por mês, se não me engano. É uma pessoa por mês ou por semana, alguma coisa do tipo. Só que ele vai ter que tirar a vida de alguém pra poder pagar a dívida dele, senão ele morre. Aí você pensa assim, mas o cara já queria se matar, então não faz sentido. Mas aí o demônio, ele chega a falar isso pro demônio, o demônio fala pra ele, mas o jeito que eu vou fazer você morrer, você vai sofrer 1000 vezes mais do que se você tivesse conseguido se matar. É aí que pesa um pouco, né? Porque ninguém quer ficar sentindo dor. E aí ele pega e no começo ele fica meio receoso e até tenta não fazer nada, só que ele fica doente, ele começa a ficar bem ruim mesmo, começa a sofrer mesmo, e aí não tem jeito, ele decide que ele vai fazer e ponto final. E aí a partir daí a gente vai ver ele indo atrás desses caras que ele julga serem ruins, que o demônio até fala pra ele, alguns, só que mais pra frente a gente entende que talvez esse demônio não seja real, talvez tudo isso seja uma coisa da cabeça do Dylan, mas aí eu não vou falar mais nada para dar spoiler, para vocês descobrirem por conta própria do que se trata de verdade. Cara, aqui os dois estão assim, ó, no auge da fase. O Ed Brubaker tá escrevendo de uma forma que, porra, não tem como. Ele dá uma voz pro Dylan que parece que esse cara existiu de verdade. E o Sean Phillips está também fazendo um desenho que é sensacional. Ele tem umas sacadas aqui geniais do jeito que ele desenha, principalmente por se passar numa época que tá nevando em Nova York. Cara, as cenas que ele faz de neve e tal, porra, é muito bonito mesmo. As cenas de violência também, de ação, muito foda. Não tenho o que reclamar desse quadrinho, aliás, não desse quadrinho, mas da série inteira, porque a série inteira se mantém assim. Aliás, ela só vai melhorando com o tempo, principalmente na narrativa gráfica, porque o Sean Phillips começa a fazer umas coisas ali que eu nunca vi ele fazer e que, mano, fica sensacional, não tenho o que falar. Se você não leu Matar ou Morrer, leia, porque isso daqui é maravilhoso. Bom, vamos pro próximo da lista, é mais um Ed Brubaker e eu já vou adiantar pra vocês, cara, desse eu não gostei de fato. Eu preciso, assim, depois reler esse quadrinho, porque eu não sei se eu li ele com uma expectativa errada, ou talvez por eu ter lido ele depois de ler Matar ou Morrer, meu hype estava lá em cima, e é Incógnito. Incógnito vai tratar aqui de um mundo de super-heróis e fala da história de um vilão que ele não é mais vilão. Ele decidiu que ele não quer ter mais poderes. E aí tem uma agência por trás de tudo e tal, que ajuda ele, que é meio que como se fosse aquele negócio de proteção à testemunha. E aí eles estão protegendo ele ao mesmo tempo que, tipo assim, ele começa a sair à noite. Aqui a gente vai acompanhar, na verdade, duas histórias diferentes.
E na primeira ele vai começar a sair à noite e tal, e aí os vilões que ainda existem, que ainda fazem parte do mundo de super-heróis ali, de supers, digamos assim, eles vão ver que ele tá sendo, que ele tá tipo assim, em atuação ainda. E aí vão atrás dele, e aí você vai descobrir depois por que eles vão atrás dele, mas isso você descobre mais na segunda história. E assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas, porra, eu acho que o desenho aqui tá horroroso, sabe? Não é nem de longe a melhor coisa que o Sean Phillips fez. Não é, cara. Porque dá uma olhada nisso aqui, ó. Principalmente na parte que os heróis mostram os poderes e tal. Porra, tá muito ruim. O Ed Brubaker coloca aqui uns clichês muito... Tipo assim, você tá na cara que aquilo lá é um clichê, sabe? Aquele lance do médico louco, do cientista louco e tal, ser o vilão, e aí ele ter seus capangas. Cara, não gostei de jeito nenhum. O desenho é muito simples, parece que foi feito corrido mesmo, sabe? E, porra, não sei, eu não gostei. Como eu falei pra vocês, talvez eu tenha que reler isso mais pra frente pra mim absorver melhor, mas de fato esse daqui pra mim, eu não fiz nem resenha no canal porque eu não gostei dele. Próximo da lista, pois é, mais um Ed Brubaker e Sean Phillips. Dessa vez, Pulp. Cara, Pulp é um quadrinho fininho, uma história curtinha e que história gostosa de ler, cara. Eu queria, assim, ler mais a respeito desse personagem. A gente vai acompanhar aqui um senhor que ele é escritor, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele. A gente vai acompanhar a história do Max e ele é escritor de histórias pulp. O curioso aqui é que o quadrinho já começa mostrando uma história que ele escreveu, olha. E, aliás, uma história que ele escreveu não, ele escreve a respeito de dois personagens de faroeste, são esses dois que você vê aqui. Aliás, aqui só tem um, né? Deixa eu mostrar o outro para vocês. Mas o principal tá ali. E aí ele escreve a respeito desses personagens. Só que ele escreve para uma revista, né? Que publica essas histórias dele. Só que aí o cara, ele pega e vai receber pelas histórias. O cara começa a pagar menos para ele. Aí de repente ele volta outro dia. O cara já não quer pagar nada porque ele colocou outra pessoa para escrever. Porque ele queria dar mais profundidade para os personagens e tal. E o editor falou, cara, não, é só para você escrever uma história de western básica de ação e já era, é só isso mesmo. Só que ele como escritor, é claro que ele queria mais, porque como escritor, como artista, né? E aí ele pega e, tipo assim, recebe o dinheiro dele, vai pro metrô e acontece meio que uma briga lá no metrô, ele se envolve, acontece, foi bom, né? Ele se envolve nessa briga aí, nessa treta e acaba infartando. Aí ele é roubado e tal, e aí a partir daí começa o quadrinho a meio que misturar as duas histórias. E aí você não sabe se ele estava escrevendo as histórias do personagem dele como se fosse ele, ou se ele tá misturando as histórias do personagem como se fossem as histórias dele, sabe? É um bagulho meio confuso assim, mas é de uma genialidade ímpar, tá ligado? Você tem que ler para você entender o que é que eu tô falando. Os dois personagens são esses, ó. Esses dois caras aqui. E inclusive o outro personagem, ele fala que é o irmão dele, a partir dessa confusão aí. Aí você não sabe se é uma confusão da cabeça dele ou se não é, e aí cabe a você ler o quadrinho para descobrir sobre isso. Mas, cara, é um quadrinho muito divertido, muito gostoso, te faz refletir bastante sobre a vida, principalmente por se tratar de um idoso. Ele começa a trazer umas reflexões de tipo assim, será que você tá vivendo do jeito que é para você viver? Você tá aproveitando a sua vida, sabe? Porque um dia todo mundo vai morrer e aí morreu, acabou. Você aproveitou sua vida? Esse é o questionamento. Você teve coragem na sua vida de fazer acontecer as coisas, de fazer coisas que você tinha medo e deixar de ter coisas sensacionais na sua vida por medo, sabe? Esse é o questionamento de Pulp. É um quadrinho sensacional, tem resenha aqui no canal, vai lá para você ver depois. Próximo da lista, eu vou te falar que eu fiquei muito surpreso com esse quadrinho também. Tem resenha dele aqui no canal, se não me engano, eu fiz um em detalhes desse quadrinho, que é A Filha do Homem.
escrito pelo Frazão e pelo Santos, desenhado pelo Azeitona. Cara, sobre a arte desse quadrinho, eu já tenho que falar para vocês. É sensacional, eu achei muito foda. Ele tem uma técnica de preto e branco muito legal aqui. Aliás, preto, branco e cinza, né? Tem umas partes que ele usa bastante o cinza também. Só que, eu falei inclusive no Em Detalhes, e ele ficou assim, ó, no limite entre o cartunesco e um quadrinho para ser um quadrinho de terror. Aqui, A Filha do Homem, a gente vai acompanhar a história de um pastor, ele tá meio transtornado, com umas questões e tal, e tipo, começa a se envolver também, começa a envolver também um bebê que nasceu com um terceiro braço e nasceu com uns estigmas, parece, que são essas marcas aqui, ó, na mão dele. E aí vai envolver misticismo com religião, com crença, aquele lance de doutrina, de seguir uma fé cega, sabe? De que qualquer tragédia ou qualquer coisa, tudo é explicado pela fé, como se tudo fosse lindo, maravilhoso, ao mesmo tempo que o poder que o pastor começa a ter sobre aqueles fiéis se torna algo perigoso. Cara, tem bastante questionamento nesse quadrinho, tem bastante, assim, texto além do quadrinho, sabe? Para você refletir, para você pensar, ou de repente para você ler e um amigo seu ler também, e vocês discutirem sobre o assunto, porque é bastante interessante. Como eu falei, a arte é sensacional. Tem também uma entidade aqui meio que fica assombrando esse pastor, por isso que ele dá uma enlouquecida, sabe? Mas essa daqui, provavelmente essa entidade é a ex-esposa do pastor, então eu tenho que reler para entender isso melhor. Mas o quadrinho, assim, é muito bom. Talvez tivesse que ter mais páginas para desenvolver melhor a história. E talvez também o lance, ele começa a narrativa como se fosse a todo momento uma pregação, sabe? A todo momento é como se fosse um culto que você tivesse presenciando ali na igreja. Só que essa narrativa começa a ficar um pouco cansativa, tem horas, e aí ele até não passa do ponto, não passa muito do ponto sobre isso, e aí começa a ter uns diálogos, começa a desenvolver a história. Só que eu acho que precisaria desenvolver mais a história e deixar isso um pouco de lado e não voltar mais. De repente, só colocar isso no começo. Enfim, precisava ser mais desenvolvido, mas é um quadrinho muito bom, traz umas questões muito legais. Próximo da lista agora, eu vou falar... É bom a gente falar do ruim primeiro, né? Aí depois eu falo do bom. Porque eu vou falar de um quadrinho do Kurt Busiek, e dessa vez com o Carlos Pacheco. Vingadores Eternamente, parte 1. Cara, o Kurt Busiek, para quem não conhece, é quem escreveu Marvels, tá? Só por esse fato você já fala, porra, relevante isso, né? Só que aqui, mano, eu não sei o que acontece. Talvez o Kurt Busiek aqui, ele tenha ficado preso nas amarras da Marvel, sabe? Porque é uma história tão complexa, mas tão densa, tão cheia de coisa, que não dava para desenvolver num gibi de, sei lá, de 300 páginas ou numa série que desse um total de 300 páginas. Ele precisaria de fazer umas 1000 páginas, ou talvez até mais, sobre essa história, para poder desenvolver tudo que ele quer aqui, sabe? Tem coisas no começo que são muito corridas. Vou contar a premissa do quadrinho para vocês, mas tem coisa no começo que é muito corrido, tem muito recordatório no começo, só para explicar coisas. Aliás, não só no começo, tem uma parte no meio do quadrinho também que ele usa esse artifício, meio que ele coloca um personagem só para poder explicar tudo que está acontecendo, e aí isso leva umas 3 ou 4 páginas para você se situar em tudo que aconteceu e o que está acontecendo, para depois ele continuar a história. Basicamente a história é a seguinte: o Immortus, ele tá atrás do Rick Jones para matar o Rick Jones, só que a gente não sabe o porquê. Até agora, o que eu li não falou o porquê que ele tá atrás do Rick Jones. Acontece que, ao mesmo tempo que ele tá atrás do Rick Jones, o Kang sabe que ele vai atrás do Rick Jones. O Kang é o mesmo do Immortus, mas de tempos diferentes, né?
O Immortus é do futuro, o Kang tá ali, esse Kang que aparece aqui, acho que é do passado ou do presente, e ele vai interferir nessa tentativa de pegar o Rick Jones para poder manter a linha do tempo, a linha cronológica da eternidade, digamos assim. Como eu falei, é bem complexo, tá? Acontece que aí, nesse meio tempo, o que acontece? O Rick Jones desperta os poderes dele novamente e ele invoca vários Vingadores, só que são Vingadores de épocas totalmente diferentes. Todos os personagens, se não me engano são 7, vieram de uma época diferente, sabe? Então, assim, tem o Capitão América que veio do passado, que ele não sabe o que vai acontecer ainda no futuro. Tem a Vespa que veio do presente, enfim, é uma equipe totalmente louca, que aí eles vão ajudar a combater o Immortus, eles até conseguem a primeiro momento ali, e aí eles partem nessa jornada aí para poder fugir do Immortus. Aí eles vão para o Limbo, que é um lugar onde não tem a linha cronológica, tipo, ele fica fora do tempo, e eles dividem a equipe. Aí a partir da hora que eles dividem a equipe dos Vingadores, começa a ficar mais interessante, porque aí cada um vai para um ponto específico da história para poder interferir naquele ponto, para o Immortus não conseguir, sabe, fazer o que de fato ele teria que fazer. Só que, como eu falei para vocês, é muito complexo, tem muita coisa desnecessária, sabe? Mas, assim, tem coisas interessantes também. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kurt Busiek é um cara que, assim, ele é uma enciclopédia do passado da Marvel, sabe? Ele sabe muito a respeito da cronologia de todos os personagens. E isso fica nítido aqui. E muitas coisas que são escritas aqui, ele muda de coisas que eram canônicas lá atrás, ele faz uma alteração, só que é uma alteração coerente com a realidade, digamos assim, sabe? Não é aquela alteração que você fala, nossa, cara, pra que você foi mexer nesse lugar, sabe? Já tava certinho aí. Não, ele faz algumas alterações que são muito benéficas pro universo Marvel. E sobre a arte, e não vou falar mais sobre o quadrinho, porque, como eu falei pra vocês, eu acho que eu levaria um vídeo de 1 hora pra falar tudo desse quadrinho. Mas a arte é muito da hora. O Carlos Pacheco manda muito bem na arte. Eu tenho até dó do cara, porque tem um monte desses quadros aqui, ó, verticais, porque não cabe, tipo, é muita coisa para ele colocar. Tem uma noção, olha aqui essa página aqui. Olha o tanto de quadrinho vertical que tem, só de rosto de personagem, com vários diálogos. É demorado pra caramba pra você ler isso aqui. Não é um quadrinho fácil de ler, não é um quadrinho fácil de engolir. A decupagem da página, igual eu falei pra vocês, ela é penosa por conta do tanto de texto que tem o quadrinho. Mas, cara, se você gosta de Vingadores, é um quadrinho relevante para a história da cronologia da Marvel, tá? Não é um quadrinho ótimo, mas é relevante. Próximo da lista, esse aqui eu não posso mostrar nem as páginas para vocês. Eu achei esse quadrinho numa sebo e eu gosto muito da arte do Milo Manara. Eu achei o Clique 4. Cara, é muito louco o Milo Manara, o tanto que ele tem o poder de transpor pro quadrinho o pornô chanchada, sabe? É muito da hora isso daqui. É assim, aquela história despretensiosa, despirocada, com umas coisas muito loucas, muito nada a ver, que sai do nada, sabe? Mas que você engole porque você tá pouco se lixando pra história, não é mesmo? O que importa é a trama, né? Cara, enfim, Clique 4, eu quero ir atrás ainda dos outros. Como eu falei, eu sou fã do Manara, eu gosto do traço dele. Eu acho muito legal o jeito que ele desenha a anatomia. Ele tem hora que ele parece que ele quer se desafiar para fazer umas poses totalmente inusitadas, sabe? Então eu gosto muito do trabalho dele. E eu vou atrás do resto da coleção, não tenho mais o que falar, não posso mostrar arte para vocês. Aliás, deixa eu ver, talvez alguma página ou outra eu posso. Essa aqui, ó, por exemplo. Posso mostrar, tá vendo? A arte do Manara é muito sensacional, cara. Eu acho muito da hora essa daqui, também posso mostrar. E, basicamente, é uma história de uma mulher ali que se envolve numa trama que ela precisa derrubar
derrubar, entre aspas, assim, né? Derrubar derrubar um político. E aí ela vai atrás da mulher dele para poder fazer ela fazer certas coisas que vão atrapalhar a imagem do cara, sabe? Aqui mais uma. E aí nesse meio tempo tem a loucura de sempre. E o próximo e último, demorou esse vídeo, hein? Mas chegou no final. É o que eu falei para vocês do Kurt Busiek, dessa vez com o Alex Ross, que, mano, se você não conhece Marvels, você tem que conhecer Marvels, porque isso daqui é magnífico. Para quem não sabe da premissa, Marvels se propôs a contar a história do universo Marvel do começo até o momento que estava, que se não me engano foi a morte da Gwen do Homem-Aranha, tá? Então assim, só que vai contar a história na perspectiva de uma pessoa normal. É como se os super-heróis, os vilões, existissem no mundo real e a gente vai ouvir a história de como que é ter essa experiência de viver num mundo de super-heróis a partir da perspectiva de um fotógrafo jornalista. E, mano, como que é louco esse quadrinho, a arte do Alex Ross é magnífica. Esse cara, se você não acompanha ele, se você não viu, porra, não tem o que falar, é uma arte sensacional. E ela casa muito bem com essa história, porque a história em si, ela já é para dar um tom de realismo. Ela já traz uma perspectiva de um ser humano comum. Então você precisa do quê? De um realismo para poder mostrar isso, para poder ajudar a contar essa história e você se sentir na pele daquele fotógrafo. Mano, essa HQ aqui tem páginas delas que até hoje a galera replica, até hoje a galera mostra, sabe? Você vê ela em páginas direto. Vou mostrar para vocês aqui. Olha isso daqui, mano. Mas basicamente é isso que eu falei para vocês. A gente vai passar por toda a cronologia Marvel, todos os acontecimentos importantes, através da perspectiva desse cara. E claro, né, tem a história dele nesse meio do caminho. Olha aqui o Galactus. Cara, isso aqui... Sério, se você não leu Marvels, eu não vou nem falar mais nada. Se você não leu Marvels, vá atrás de Marvels para você ler, e você vai se apaixonar pelo universo Marvel. Bom, galera, foram essas as leituras, então. Para quem chegou até o final, meu muito obrigado. Deixa aí um comentário se você chegou até o final desse vídeo e me fala qual desses quadrinhos aqui você já leu ou qual você tem interesse de ler. E eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar maratonando aqui o canal e continua aqui comigo, beleza? Que a gente precisa desse engajamento, a gente precisa chegar a 1000 inscritos logo e a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Valeu!